versículo de número 11. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Todos acharam? É difícil de achar? Gênesis e Apocalipse é o mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Estamos vivendo a época presente e esperando a futura, porque o passado nada mais é do que passado. E o passado também, a Bíblia vai dizer que o Senhor já não se lembra mais das nossas transgressões e dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que no Gênesis, o homem chamado Adão pecou no paraíso. Mas vamos ver que também um homem aqui na terra, que não estava no paraíso, mas que veio do paraíso, venceu o pecado. Ou seja, um homem no paraíso pecou, mas outro homem aqui na terra do paraíso venceu o pecado. Jesus Cristo, o Nazareno, ele nasce. E para que a obra de Jesus ela se complete, ele chamou 12 discípulos. Dentre eles, o apóstolo João, o discípulo João, que vai escrever essa carta, essa revelação e também essa profecia, que é esse livro, o livro do Apocalipse. Então, João, chamado apóstolo de Deus, aquele mesmo que se assentou com Jesus na Santa Ceia, a qual o Senhor falava que ele era o apóstolo do amor, esse mesmo apóstolo, ele vai escrever o Evangelho também, o livro de João, o Evangelho de João, ele vai escrever as epístolas também de João. Esse apóstolo que ele tem dentro do seu peito o amor pelo Evangelho, o amor tudo. Ele vai escrever no livro de Apocalipse as revelações futuras, as presentes e também as cartas que o Senhor Jesus Cristo o mostrou na ilha de Patmos. Jesus Cristo vai aparecer para João e vai mostrar a ele coisas que hão de acontecer e que nos dias de hoje já estão acontecendo. Repare você que o livro de Apocalipse, escrito por João, é na ilha de Patmos, aonde João está preso por amor do Evangelho. A Bíblia diz que João está lá porque ele agora é um prisioneiro. E um prisioneiro por quê? Porque João era ladrão? Não. Porque João era que se corrompeu? Não. Porque João negou a Jesus? Não. Porque João traiu a Jesus? Não. João está lá pelo Evangelho. João está lá porque ele é testemunho e prova viva de que Jesus é o Cristo Nazareno, o ressuscitado. João está lá nada mais e nada menos por amor e compromisso à palavra de Deus. E eu já posso entender que o Evangelho, ele nos traz as revelações, mas também nos traz o castigo do homem. Ou seja, nós vamos andar na contramão do mundo, mas vamos andar em direção ao céu. E por isso, na direção do céu, nós vamos direcionar a nossa voz ao céu. E o inimigo não vai se contentar e não vai se agradar disso.
Muitos de nós vamos ser presos, caluniados, chicoteados, vamos agora ser invejados, mas isso não vai diminuir e também não vai nos parar de pregar o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho do presente, o Evangelho do futuro. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Na ilha de Pátimos, João preso, mas João preso na ilha de Pátimos, ele viu a glória de Deus, ele viu Cristo ressuscitado. Eu quero dizer para você que entrou aqui dentro nessa noite, que a prisão faz com que você fique triste, abalado, mas eu quero te dizer nessa noite, que a prisão nada mais é para te mostrar o que Deus tem para fazer na tua vida, o que Deus tem para fazer em outras vidas. O que Deus está dizendo, pregador, é que o Senhor te chamou para uma grande obra, e não é a prisão que vai te calar, e não é a calúnia que vai te matar, e não é nada, nem o inferno vai parar o que Jesus disse, o que você seria. João preso, mas Jesus se revela. Por quê? Porque João é testificação, é testemunho vivo de que ele viu Jesus. Você é testemunha e prova viva de que Jesus cura, de que Jesus liberta, de que Jesus salva. Já foi falado aqui, todo mundo aqui é ex alguma coisa, ex-presidiário, ex-detento, ex-alcoólatra. Eu sou ex-traficante, ex-depressivo, mas o Senhor me chamou para profetizar, e dentro da profecia eu quero liberar, dentro dessa palavra para você, não é a prisão, não é inferno, apóstolo Paulo, não é potestade, não é a fome, nem a nudez, nem a escassez, nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo de número 3, bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. No versículo de número 8, ele vai se apresentar a João na ilha de Pátimos, aprisionado, dizendo assim: João, eu sou o alfa e também o ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. O que João está dizendo assim? João está entendendo assim, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, tem coisas que Deus, ele não vai tratar só no começo, porque ele é o alfa, ele é o começo. Mas tem coisas que também ele disse a João: eu também sou o ômega, eu sou também o fim. Tem coisas que não aconteceram ainda no começo, mas tem coisas que vai acontecer no final. A igreja pode estar padecendo no começo, a igreja pode estar padecendo no meio, mas eu sou o ômega, aquele que vai vir no final para buscar a minha igreja. Ele é o Todo-Poderoso, ele é Jesus o Nazareno, e ele está aqui dentro nessa noite para te dizer: abaraçal, acalamassúria, cantaraia. Eu estou sentindo a presença e a glória dele aqui dentro, e ele está aqui para te dizer: ei, o tratamento que eu tive com você no começo, eu também vou ter no final, porque eu sou o mesmo ontem, eu sou o que era, eu sou o que sou, e também sou aquele que há de vir buscar a minha igreja. Alabarassúria, camansúria, ceia. Aleluia. O alfa e o ômega está aqui dentro. Alabarassúria, camansúria, ceia. João vai ter visões na ilha de Pátimos. E agora João vai ver castiçais. A Bíblia vai dizer que no meio dos 7 castiçais, João vai ver um semelhante ao Filho do Homem. E quando João vê esse homem semelhante ao Filho do Homem, João vai ver que o seu cabelo, ele era branco como a lã branca,
os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, como bronze polido. Aleluia. João vai ver o Cristo, o próprio Jesus, o Nazareno. E aí João vai se virar para ver quem é que estava falando com ele, porque João até então não sabia quem era quem estava falando com ele. Aí João vai se virar para ver, e vai ver, mas só que a Bíblia vai dizer que ele caiu como morto. Por quê? Porque não aguentou ver a glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus não é todo mundo que aguenta ver. Se João não aguentou ver, quem dirá eu que aguento ver? Não, porque a glória de Deus quando desce, porque a glória de Deus quando se manifesta, a carne não aguenta, ela não suporta, ela treme, ela trava, ela se desfaz, se for possível desmaia, mas ninguém que desmaia antes vê a glória de Deus. Eu acho que você não entendeu ainda. Você não vai desmaiar, você não vai desfalecer sem antes ver quem está falando com você. Ei, João só caiu morto, como morto, depois que ele viu quem estava falando com ele. Sabe o que isso quer dizer? Eu só vou ver quem está falando comigo através da Bíblia Sagrada, mas depois que eu vou ver, eu posso até cair como morto, mas eu vou saber quem está falando comigo. O que o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite, eu estou dando discernimento para a minha igreja, saber que sou eu que falo com ela. Jesus está abrindo ouvidos espirituais nessa noite para te dizer, antes que te engane, antes que te mostrem outro caminho, outro Cristo, porque ele disse em Mateus 24, que viriam outros falsos profetas, homens que falaram, que viriam em nome de Cristo, falando que era o Cristo, mas eu, o Senhor, assim diz nessa noite, antes que apareçam eles, eu apareço para você, para que você não seja enganado. Eu com a minha palavra te direciono, abro os teus olhos espirituais e não te deixo confundido, e me mostro a você dizendo que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que era e que há de vir. Eu me apareço para você com os cabelos brancos de lã como a neve, e com os olhos como chama de fogo, que tudo vê e que tudo consome, e que não há pecado que possa estar escondido, que ele não possa ser revelado. Mas o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite é que o pecado que for revelado, ele também liberta, ele também perdoa. Mas a igreja que ele chamou para mim vai ficar aqui na terra. Ele aparece para João no meio desses 7 castiçais. E ele diz a João: e na sua destra, nas suas mãos, na sua mão direita, estavam as 7 estrelas. 7 castiçais e 7 estrelas. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas da Ásia, na onde o Senhor falou para João escrever as 7 cartas aos 7 anjos, ou aos 7 pastores da igreja, que representava aquelas 7 estrelas. E aí João vai começar a escrever as 7 cartas, e dentre essas 7 cartas, ele vai dizer a igreja de Filadélfia, vai dizer a igreja de Sardes, de Laodiceia. O Senhor vai dizer tudo o quanto ele via, o que ele queria fazer e o que ele queria endireitar. Essas cartas a essas igrejas tinha propósitos. E o propósito era exortar, alertar, elogiar e também prometer. Porque Deus também não só corrige, Ele não só bate, Ele também cura as feridas. Repare que
nessa campanha do Salmos 23, quando eu vim pregar aqui, eu falei sobre Davi, o pastor, que Davi ele tinha a sua vara e o seu cajado. Uma parte de seu cajado servia para bater, e outra servia para puxar. Nem sempre quando Deus bate, vai doer para sempre. Ele bate às vezes só para te endireitar. Ele bate para te dizer assim, ó, eu estou batendo hoje, mas amanhã eu vou curar. Eu estou batendo hoje, mas amanhã você vai saber que eu sou teu pai. Porque um pai corrige. E era o que o Senhor queria fazer aqui. E ele disse, João, escreve essas 7 cartas a essas 7 igrejas. E diz para uma delas que a igreja de Filadélfia, que é uma das 7 cartas, a 6ª, mais precisamente, e a penúltima. Essas cartas, elas se referem à igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja fiel, uma igreja que guardava os propósitos, os princípios, uma igreja que estava numa província da Ásia, junto com as outras igrejas que o apóstolo estava escrevendo. Então o Senhor, ele queria tratar, não era só com uma igreja, ele queria tratar com uma província, com uma região toda. E trazendo para os dias de hoje, o Senhor, ele não só trata aqui no Tabernáculo Santo, ele trata com todas as igrejas na face da terra, porque isso é a prova de demonstração de que o Senhor, ele não quer salvar só a mim, ele não quer só salvar a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C, ele quer salvar a humanidade. E quando ele fala de igreja, ele não fala de templo de 4 paredes, porque outrora a igreja nem existia aqui, as 4 paredes estavam aqui, mas através da oferta, como já foi falado, houve o abrir de portas para que nós estivéssemos aqui. E eu me sinto privilegiado de estar aqui. Quem é o segundo? Você não se sente privilegiado de estar aqui? Diante desse mundo de calamidade, de prostituição, onde pessoas estão perdendo vidas por causa de um celular, onde motoqueiro, pai de família, sai para trabalhar de manhã e não sabe se vai voltar. Eu e você que estamos aqui, somos privilegiados com a igreja, somos o sal da terra, a luz do mundo. Estamos aqui como igreja, e como igreja estamos aqui para um propósito. E que propósito é, pregador? De adorar o Cordeiro de Deus. E se você entrou aqui por outro motivo, eu não sei você, por qual motivo você entrou. Eu entrei com o motivo de servi-lo até a morte, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor diz assim: se você servir até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. O que o Senhor está dizendo é que salvação vai vir sobre a tua casa, se você for fiel, se você guardar as primícias e os mandamentos do Senhor, se você, como igreja dele aqui nessa terra, falar que é fiel e verdadeiramente com a tua conduta, com o teu caráter, mostrar isso para Cristo, meu irmão, eu posso te dizer sem erro, você vai receber de graça. Eu disse de graça, não precisa pagar, não precisa mandar pix, não precisa fazer TED, não precisa fazer transferência, não precisa passar cartão de aproximação. É de graça que Deus tem salvação para a minha e para a tua vida nessa noite. Alabarasúria cantarai. Dentro dessas 7 igrejas, Filadélfia, conhecida pela sua fidelidade. E ele vai dizer, João, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso para ele, João. E ele vai se apresentar na carta. João, primeiro diz para ele
Assim diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Eu estou sentindo um arrepio da presença de Deus. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Sabe o que ele está dizendo quando ele se apresenta assim? Ele diz assim: aquele que é santo, é porque existiam outros falsos Jesus na igreja da Ásia, se apresentando como Cristo, mas pecador tutano. E ele estava dizendo assim: João, quando essa carta chega lá para o pastor da igreja, e quando ele lê para a igreja vai saber quem é que está falando com ela. Ela vai ler, o pastor vai ler, e a igreja vai entender que aquele que é santo está falando com ela, que aquele que é verdadeiro está falando com ela, que aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, está falando com ela aqui nessa noite. E ele vai dizer: eu sei as tuas obras, eu conheço tudo que vocês estão fazendo. Vocês não pensam que eu estou vendo vocês chorando na madrugada, orando, desfalecendo, guiando pela tua casa, pela tua família. Ele estava dizendo assim: João, fala para eles que eu estou vendo tudo, eu estou vendo o sofrimento, eu estou vendo você, João, preso por amor ao meu nome na ilha de Patmos. Mas diga também, João, a ele que eu conheço as tuas obras, e eis que diante deles e de você aqui dentro, ele pôs uma porta aberta que ninguém pode fechar, ninguém pode fechar. Meu querido, minha querida, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você tem o livre acesso para adorar ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Ele está dizendo: a porta do céu, da graça, está aberta sobre a minha igreja. Ninguém pode fechar. Se você adorar, o céu desce, a igreja se move. Se você louvar, se você engrandecer, se você orar, interceder, ele está dizendo assim: está tudo aberto, é só pegar a chave na mão. Ei, querido e querida, a chave já foi entregue, é só pegar essa chave e ter o livre acesso. A porta está aberta, ele tem a chave que abre, ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele estava dizendo: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Isso quer dizer fidelidade. É quando ninguém vê. É quando eu não estou com o terno, com a gravata. É quando eu não estou com o microfone na mão. É quando ninguém vê que eu tenho que mostrar a minha fidelidade. É na minha pouca força que eu tenho que confiar em quem eu tenho crido. É no meu trabalho onde existe pessoas ímpias, pessoas que na sexta-feira esperam para falar: sextou, hoje é dia. É que eu tenho que mostrar a diferença. É na pouca força, mas o Senhor disse: guarda o meu nome. Na tua pouca força, mostra a diferença. Mostra a diferença. Mostra quem você é, Filadélfia. Mostra quem você é nos dias de hoje. Porque enquanto o mundo se contamina, você se aproxima. Enquanto o mundo se afasta, você se aproxima. Ei, só tem coroa quem estiver de joelho. Só tem coroa quem estiver de joelho. Você vai receber a coroa, mas antes você tem que estar de joelho. Para estar de pé, é possível que esteja de joelho. Ele diz: guardastes o meu nome na tua pouca força. Porque naquela época se diziam homens ali, se apresentavam como Jesus e como profeta.
E nos dias de hoje não é diferente. E aí ele fala assim, ó: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Isso não é João que está falando, isso é Jesus que está falando. Porque João não ia escrever isso. Até porque João estava preso. E João não estava vendo o que estava acontecendo. Mas Jesus estava vendo o que estava acontecendo. Jesus está vendo o que acontece. Por isso que ele vai se apresentar dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Obrigado. Tem gente que pensa que o tratamento vai vir no começo, mas vai vir também no fim. Se o tratamento não veio no começo, vai vir no final, mas que vai vir, vai vir. Porque ninguém brinca com a igreja do Senhor. Ninguém persegue a igreja do Senhor e sai imune. Satanás pensa que armando ele ciladas, vai tentar te derrubar. Porque Jesus tem que revelar para alguém. E Jesus revela para mim e revela para você: eu sou o alfa e o ômega, eu conheço as tuas obras. Eis que farei com os da sinagoga de Satanás se dobrem e adorem diante de mim. Eles vão ter que se dobrar e saber e reconhecer que a igreja que está aqui dentro é reconhecida, é lavada e é remida pelo sangue do Cordeiro. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te disse: vindes benditos de meu Pai, entrareis no céu e tomai o céu por herança. Ele que disse, é promessa dele. O Apocalipse não é só revelação, o Apocalipse também é promessa, e a promessa é de salvação para mim e para você, meu querido e minha querida. Satanás querendo ou não, se você for fiel, o inferno não te para, não tem macumba que te para, não tem aprisionamento, não tem cadeia, ainda que aprisione o teu corpo, a tua alma vai continuar adorando, tu vai continuar sendo fiel, aquele que é digno, aquele que era morto e agora reviveu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, está te dizendo nessa noite: somente seja fiel. Para terminar, ele disse: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Eu disse sobre? Não é só sobre você, não é só sobre eu, porque às vezes a gente pensa, pastor, que só nós que sofremos. Ah, mas por que comigo? Porque Deus me permitiu sofrer tanto. E aí a gente fica se vitimizando, se diminuindo, sendo que tem outras pessoas com dores maiores. E se a gente perder tempo se vitimizando, se diminuindo e não fazendo o que é para fazer, o tempo vai passando. E nada de você ser curado, nada de você ser usado para curar a ferida de alguém. Porque Deus não chamou eu e você para ficar chorando, se diminuindo, se vitimizando. A dor dói, mas maior do que a dor é o Cristo que cura todas as dores. Por isso ele está dizendo: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E dizer uma promessa que para mim me consola, pastor. Isso eu não sei para você. No versículo de número 11 do capítulo de número 3, ele vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a coroa. Eu não sei você, mas eu me consolo com essa palavra, porque eu acredito que um
um dia a minha dor vai passar, o meu sofrimento vai ter fim, não vai haver mais choro, nem ranger de dentes. Lá na glória, lá no céu, nós vamos sorrir, nós vamos assentar com Ele, adorando o Cordeiro vivo, ressuscitado, ressurreto, frente a frente, olho a olho, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Aleluia. Eu não sei você, mas eu tenho uma promessa, e a promessa é de que eu vou ser salvo, e eu tenho que fazer o que, pregador? Guardar o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Para terminar, eu tenho 3 minutos. No capítulo de número 5, aleluia, João vai ter uma visão, aleluia, ele vai ver ali no trono de Deus que havia ali um selo, 7 selos, na verdade 7 selos, ele vai ver ali um rolo enrolado, 7 selos, e o Senhor vai dizer: João, escreve isso. Aí ele vai dizer no versículo 2: eu vi um anjo forte, bradando com uma grande voz, e quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem de ler, nem desatar os seus 7 selos, e nem de olhar para ele. Aí no versículo 5 do capítulo 5, João vai dizer: e me disse um dos anciões: não chore, João, eis que o leão, eis que o leão, eis que o leão, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, você não entendeu, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os 4 animais João vai ver um cordeiro, aleluia, e esse cordeiro estava no meio do trono, e no versículo de número 9 ele vai dizer: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste a Deus todos os homens, de toda tribo, de toda língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que João estava dizendo é que o cordeiro abriu os livros, desatou o selo, e ele cantou um novo cântico, porque digno era o cordeiro de abrir o livro, desatar o selo, porque com o sangue do cordeiro ele comprou todas as tribos, todas as línguas, ele comprou a mim, ele comprou a você, ainda quando éramos pecadores, ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Tudo para quê? Para te salvar, meu querido, para te salvar, minha igreja. Foi por você que eu morri na cruz do Calvário, e é por você que eu vou voltar de novo. Foi por causa de você que ele morreu, e é por causa de você que ele vai voltar. Aleluia. No capítulo de número 8, versículo 3, João viu um outro anjo que se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. João estava vendo que o anjo estava juntando todas as orações que o povo fazia no incensário, e esse incensário na mão do anjo, ele pegava esse incensário com todas as orações e colocava nesse incensário de ouro e colocava diante do altar de Deus.
E a Bíblia vai dizer que a fumaça do incenso subia como forma de oração, desde a mão do anjo até a mão de Deus. Sabe o que ele estava entendendo? Que todas as orações, todos os gemidos que nós passamos, que nós sofremos, que nós oramos, e que ninguém vê muitas das vezes, no chuveiro, na madrugada, o travesseiro molhado, era que João estava vendo, que o anjo estava levando diante de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vi quando você chorava, eu vi quando você orava, e a tua oração hoje chega ao trono de Deus como salvação. Ei, meu querido, minha querida, coloca de pé em nome de Jesus. Tem orações sendo respondidas aqui dentro. Tem orações sendo ouvidas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Essa é uma palavra de salvação. Essa é uma palavra de despertamento. Essa é uma palavra de alerta. Mas também o Senhor elogia uma igreja. Ele elogia uma igreja que é fiel a Ele, que guarda os seus mandamentos, que guarda a sua palavra. Ei, igreja, o que o Senhor está dizendo para mim e para você: permaneça firme, tendo pouca força, guarda a minha palavra, que hoje eu te renovo, que hoje eu te fortaleço. Eu estou entrando aqui nessa noite para te dizer: eu ouvi a tua oração, eu estou entrando com resposta na tua vida. Há pessoas que vão provar da salvação do Senhor, há pessoas que o Espírito Santo está entrando agora dentro da sua casa e está resgatando um dos teus. Sobre essa palavra eu quero profetizar que cadeias estão sendo quebradas, prisões estão sendo removidas, há obras de macumbaria sendo desfeitas aqui dentro. Alabara Súria, Camanchoria, Ceia, Candaraia, Elabara Bandura, Beta, Aroma Duressaia, Ebarachúria, Camanchúria, Ceia. E ele te faz um convite nessa noite. Ei, você quer vir ou quer ficar? Você quer vir ou quer ficar? A porta está aberta, ninguém pode fechar senão eu. Ei, a porta está aberta, você tem livre acesso. Se quiser, venha após mim, que eu endireitarei os teus caminhos tortuosos, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. E quem crê nessa palavra, levante as tuas mãos e dá um aplauso bem forte para o nome de Jesus ser glorificado.